Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar, o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Graças e paz, irmãos e irmãs. Ao povo do amor, da fé e da esperança. Quando nós cumprimentamos com a graça e a paz, eu diria que nós já podemos sair nessa noite, porque se nós entendermos o que é a paz, não a paz do mundo, mas a paz de Cristo e a graça dele, nós já estamos abençoados nesta noite, pela sua paz, pela sua graça. Que ela seja abundante em sua vida, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nesta noite, veio cultuar a Deus, veio adorar a Deus. E eu creio que nós todos temos motivos para estar adorando a Deus. Nós vamos ler um salmo, e nós vamos ver nesse salmo, eu digo assim, quando nós vamos para a palavra, irmãos e irmãs, mas nós não apenas lemos, mas nós meditamos nessa palavra, na profundidade daquilo que Deus está falando.
especialmente o Salmo número 8, que eu gostaria de ler nesse início. Esse Salmo de Davi, amados irmãos e irmãs, ele é um salmo que ele exalta Deus na sua grandeza e ao mesmo tempo mostra quem é o ser humano diante de Deus. Ele diz assim, Salmo de número 8. Vamos fazer a leitura, vou fazer a leitura, não sei se é a mesma que o Valmir está projetando na versão revista e atualizada. Eu vou ler lá então. O Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, tu que puseste a tua glória dos céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários para fazer escalar o inimigo e vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, quem é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste, de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, tudo que passa pelas veredas dos mares. O Senhor, ó Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Amados irmãos e irmãs, esse texto mostra a grandeza de um Deus que criou todas as coisas. Eu sempre gosto, quando estou lendo um texto que mostra a grandeza de Deus, lembrar e parar, especialmente agora à noite aqui na cidade não consegue ver muito bem, mas você já parou para ver a criação de Deus, as estrelas, esse universo que Deus criou? Você já parou para ver a grandeza daquilo que Deus criou? Nós olhamos para esse planeta e nós já ficamos assim maravilhados, porque é pela sua grandeza, no sentido, mas olhando para todo o universo, você já parou para pensar nesse Deus Criador, o poder desse Deus, quando Ele foi criando as coisas, e Ele disse, haja luz, haja luminares, e Deus foi criando, mas quando Ele chegou no ápice da sua criação, o que Ele disse? Façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Amados irmãos e irmãs, nós somos criados à imagem e à semelhança de um Deus todo-poderoso, que tem todo o poder. Se Ele quisesse, Ele não vai fazer, mas Ele poderia nesse momento extinguir todo o fôlego de vida da terra. Ele poderia fazer isto, porque Ele tem todo o poder. A esse Deus, Criador de todas as coisas, que eu te convido a louvar, a bendizer e adorar nessa noite. A Ele seja a honra, seja a glória, seja o louvor. A esse Deus que está no controle absoluto de todas as coisas, você pode ter certeza disso. Deus está no controle de todas as coisas. Nós vemos o ser humano muitas vezes com a tecnologia que está aí. O ser humano hoje ele se acha grande, ele acha que com a tecnologia, com os recursos, mas quem é o ser humano? Quem é o homem diante de Deus? Nós temos que nos humilhar diante da presença de Deus e pedir ao Senhor todos os dias, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, porque nós não somos nada, mas a esse Deus, a palavra diz que Ele nos criou a nossa imagem e semelhança. A esse Deus que colocou lá no início Adão para cuidar de todas as coisas. Caiu, houve o pecado, mas Deus, o Senhor continua conosco. Deus nos ama a tal ponto, Ele tem muito cuidado de nós, Ele tem um cuidado especial por você, porque nós somos a coroação da criação de Deus. Você pode dar um glória a Deus e um aleluia nessa noite? Você pode glorificar a esse Deus nessa noite? Você pode se levantar nesse momento, eu vou pedir que você se levante, e uma salva de palmas a esse Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. A Ele seja a honra, seja a glória, seja o louvor. E a esse Deus que eu convido você a estar adorando. Comece agora, meu amado irmão e minha irmã, a declarar assim:
Diga a Ele: santo, santo, santo é o nosso Deus. Comece a expressar palavras de adoração nesse momento. Comece a elevar a tua vida. Liga o teu coração com o Senhor agora. Se desliga, não se preocupa com nada mais. Deus está no cuidado de todas as coisas na tua casa. Não se preocupe com o teu filho, com tua esposa. Deus está cuidando. Adore ao Senhor nesse momento. Comece a expressar: Pai querido, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja a Ti, Deus, ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, ao Senhor que nós cremos que está aqui nesta noite. O Senhor está na expectativa da nossa adoração, do nosso louvor nessa noite, Pai. Que Tu encontre aqui neste meio adoradores e adoradoras que o adorem em espírito e em verdade nessa noite, Senhor. Que Tu possas receber a nossa adoração, o nosso louvor nessa noite, que venha subir como aroma suave diante da Tua presença. Porque nós reconhecemos que igual a Ti não há outro Deus, não há outro Deus, não há outro Deus que está no controle de todas as coisas, o Deus criador e sustentador da vida. A esse Deus, nesta noite, nós expressamos a nossa adoração. A esse Deus, juntos com arcanjos, serafins e querubins, nós dizemos: santo, 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 santo é o nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Toda a criação louva ao Senhor. Quem dirá nós, homens e mulheres? Quem dirá os teus filhos e tuas filhas nesta noite? Se nós adoramos ao nosso Deus, nós adoramos ao nosso Deus. Pai, se os céus pudessem se abrir nessa noite, Pai, com uma visão celestial, para que essa igreja contemplasse e olhasse o que está acontecendo, certamente nós cairíamos nesse chão, nós não aguentaríamos a glória de Deus. E essa glória, eu creio, Senhor, que ela pode vir sobre essa igreja nessa noite, Pai. A glória de Deus pode vir sobre este lugar essa noite, Senhor. Nós cremos que o Espírito Santo está aqui, e o Espírito Santo é o nosso convidado nessa noite. Vem, Senhor, vem nessa noite receber cada glória a Deus, cada aleluia, os nossos louvores, porque é para o Senhor, é para engrandecer o Teu nome. E o que o Senhor receba nessa noite, Pai, receba essa nossa adoração, Pai, receba, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos dizer mais uma vez que igual a Ti não há outro, e a esse Deus, ao Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que nós queremos adorar nesse momento. E a igreja do Senhor reunida nessa noite diz amém, amém, glórias ao Teu nome. Vamos então adorar a Deus. Uma forma de nós adorarmos a Deus é através do nosso louvor. Então que os levitas nessa noite sejam usados pelo Senhor, e quando vocês abrirem as bocas, o louvor seja como uma cura para a igreja, seja também para o Senhor, para Ele receber isso como um aroma suave. Mas quando nós fazemos isso de todo o coração, nós somos beneficiados. Receba em nome de Jesus. Adore ao nosso Deus com toda a tua intensidade nesse momento, meu amado irmão e minha irmã. Amém, graça e paz, amém. Vamos juntos cantar, vamos louvar o Senhor, louvar pela grandeza do Senhor e pela presença dEle em nosso meio, amém. Nós queremos te adorar. Nós queremos te adorar. Nossos corações prostrar. Teu amor nos resgatou. Somos teus, és nosso Deus. És a nossa salvação. Não podemos nos calar cantando. Grande é o teu amor e grande é o teu poder.
Nós queremos te adorar, Senhor. Nós queremos te adorar, nossos corações prostrar. Teu amor nos resgatou. Somos teus, és nosso Deus. Somos teus, és nosso Deus. Somos teus, és nosso Deus. Grande é o teu amor e grande é o teu poder pra sempre. O louvor oferecemos a ti com todo nosso coração, por tudo o que és e muito mais. O louvor oferecemos a ti. Aleluia. Nosso louvor, nosso coração nós oferecemos ao Senhor. Aleluia. E declaramos que Ele é santo, declaramos que Ele é poderoso e que Ele é digno. Aleluia. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Seguirei teus caminhos, te amarei pra sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço e prostro diante de ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço e prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és santo. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Seguirei teus caminhos, te amarei pra sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço e
Senhor é nosso Rei, o Senhor é nosso Salvador. E como disse o irmão Rodani, toda criatura louve ao Senhor. Toda a terra está louvando ao Senhor. E nós, juntamente com os anjos, num único coral, estamos louvando ao Senhor. Amém? Vamos declarar que Ele é santo. Vamos declarar que Ele é grande, que Ele é poderoso. Aleluia. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o
aplauda o Senhor, o nome do santo do Senhor Jesus. Nós vamos continuar adorando a Deus. E agora nós vamos adorar a Deus com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Para isso eu gostaria de ler um texto em Levítico 27, 30, diz assim: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, é um privilégio que nós temos de trazer nossos dízimos e nossas ofertas. Eu li um texto do Antigo Testamento e quando eu li esse texto eu me lembrei de algo. Eu lembro quando comecei, eu estava no Ministério da Administração. Eu não sei quantos são daquela época, eu vejo que é o irmão Batista, mas eu vinha fazer a oração. Sempre tinha que era do ministério, fazia oração pelos dízimos. E eu lembro que uma vez o irmão, já não está mais conosco, isso faz muito tempo, irmãos. E ele me pegou no corredor da igreja, nós tínhamos as casas ainda. E ele veio falar: deixa eu te corrigir, meu irmão, se você está sendo novo na fé, algo mais ou menos nesses termos. Dízimo é coisa do Antigo Testamento. Se você não... E outra coisa, não fale a palavra dizimar. Depois foi realmente a palavra dizimar, se for para o dicionário, é matar, é destruir. Mas claro que quando você fala isso, irmãos, ninguém está falando nesse sentido. Como novo na fé, eu tive argumento, né? Tá bom, então toda vez que eu ia orar, meu irmão, eu comecei a me vigiar na hora de orar. Porque eu já olhava para aquele irmão, né? Se eu falasse, ele deveria dar uma... Né? Então, irmãos e irmãs, se você pensa, dízimo não é coisa do Antigo Testamento, ele é antes da lei, inclusive. E há um texto, Mateus 23, 23, que é Jesus falando sobre o dízimo. Então, se nós quisermos, se você tem algum problema com relação a isso, então você vai ter que se resolver com Jesus, porque é Ele que falou, a ordem vem dele. Então, trazer o dízimo, não faça assim como se adorou, em espírito e em verdade. O dízimo não é diferente, não faça por obrigação. Aliás, se você fizer por obrigação, você não está agradando a Deus. Faça com desprendimento. É um privilégio que você tem agora. Traga seu dízimo, porque nós vamos estar com quanto mais um cântico. Vamos trazer nossos dízimos, nossas ofertas ao altar do Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Glória a Deus.
Senhor, nós dizemos mais uma vez que toda honra, toda glória seja a Ti. Nós entregamos esse momento de louvor e adoração, Senhor, que Tu tenhas recebido como um aroma suave diante da Tua presença, Senhor. Queremos também, Senhor, abençoar a Tua igreja nesse momento, que trouxe seus dízimos, suas ofertas, Senhor, para o crescimento da obra. Usa os Teus filhos, Tuas filhas da administração, Senhor, para que eles possam usar esses recursos para a Tua obra, para o Teu reino. Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos nessa noite de adorarmos a Deus, de trazermos ofertas, dízimos, e reconhecemos que esse culto, Senhor, é para o Senhor, não é culto para agradar a homens. Por isso, Senhor, que o Senhor tenha se agradado nessa noite. Nós entregamos esse momento no nome do Senhor Jesus, daquele que vive para todo sempre. Amém e amém. Amados irmãos e irmãs, antes ainda de nós estarmos ouvindo a palavra, nós queremos fazer um tempo de intercessão. E se é o tempo de intercessão, eu convido a todos a estarmos orando por dois motivos. Há muitos motivos para nós estarmos orando. O pastor Paulo, no início do culto, pediu que nós estivéssemos orando. Uma situação pela nossa nação. Nós não podemos deixar nunca de estarmos orando diante da situação que nós estamos vendo. O Ministério de Intercessão tem orado, e tudo que tem acontecido é fruto de oração das igrejas, irmãos e irmãs. Nós temos orado para que aquilo que está incorreto, Deus não pode abençoar aquilo que está incorreto. Deus tem que primeiro arrumar, que Deus esteja arrumando a nossa nação, para que nós possamos verdadeiramente orar como o salmista: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Jesus será Senhor dessa nação na sua plenitude, meu amado irmão e minha irmã. E outro motivo, estamos orando, nós estamos vendo a situação que está passando o Caribe, a América do Norte, diante dos furacões, é um atrás do outro. Se imagine o desespero que deve ser dessas pessoas, muitas pessoas em desespero. Temos cristãos lá também, amados irmãos e irmãs. É uma situação muito difícil. Nós não podemos saber o que eles estão passando. Eu queria que nós uníssemos nossos corredores, vamos nesse tempo de intercessão e estarmos orando. Vamos clamar ao Senhor para que Deus tenha misericórdia. Vivemos tempos difíceis, mas como nós falamos no início, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle. Mas vamos orar, vamos interceder, vamos colocar esses motivos, outros motivos de intercessão. Deus já recebeu a nossa oração, agora Ele quer receber a nossa intercessão, a nossa oração. Quantos aqui foram justificados pelo Senhor nessa noite? Então, a tua oração vai ser ouvida nessa noite, meu amado irmão. Vamos orar. Pai querido, nós invocamos o nome que é sobre todo nome, e esse é o nome de Jesus. O único nome que tem todo o poder, esse nome nos céus e embaixo na terra. A esse nome que nós invocamos nesse momento, e cremos que o Senhor, nosso Deus, que está no controle de todas as coisas, ainda que esse mundo, Senhor, esteja virado, Senhor, esteja passando por tantas situações, nós sabemos que o nosso Deus é o Deus que está no controle de todas as coisas. Pai, nós queremos colocar os motivos de oração nessa noite, primeiramente a nossa nação, Senhor. Temos visto o que tem se passado no nosso Brasil, temos visto situações, mas nós temos orado, Pai. Nós temos orado para o Senhor para que essa nação verdadeiramente seja abençoada. O Senhor está fazendo, é o Senhor, é o dedo de Deus sobre essa nação. Pai, tudo aquilo que está às escuras, que a luz do Evangelho estão sendo revelados. Tudo aquilo que está, Senhor, nos ocultos está sendo revelado. Senhor, nós pedimos para que toda a corrupção, toda a injustiça venha mesmo à tona. Tudo isso é fruto, Senhor, das orações da igreja de Deus. Pai, para que essa nação seja abençoada, Senhor, é necessário que todas essas coisas aconteçam. E nós cremos, e nós oramos, e nós profetizamos que essa nação, Senhor, será como o salmista diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Para que essa nação encontre a verdadeira paz e alegria, Jesus Cristo precisa reinar nessa nação. Nós oramos por esse congresso, para que o Senhor levante homens e mulheres nas instituições tementes ao Senhor, homens e mulheres tementes a Deus, Pai. Nós cremos que as coisas já estão acontecendo, porque é o mover, é o agir de Deus no meio da nossa nação, Pai. Também nós oramos nesse momento, lembrando daquelas situações, daquelas pessoas que estão vivendo lá no Caribe, na América do Norte, nos Estados Unidos, especialmente no México, Senhor, diante de tanta calamidade, diante de tanta situação, vemos a natureza, o que tem acontecido, Senhor. Pai, nós oramos para que o Senhor esteja, Senhor, cuidando daquelas vidas, Senhor, que o Senhor esteja trazendo paz àquelas pessoas que estão agora no desespero, que não sabem o que fazer. Deus, esse é o momento, Senhor, de nós olharmos para o Senhor, é o momento de nós olharmos e confiarmos que o Senhor é o Deus que pede para nós confiarmos que o Senhor está no controle, conduzindo todas as coisas. Nós oramos por aquelas pessoas, porque sabemos que lá também há amados e amadas, irmãos e irmãs nossos da fé, Senhor, quem sabe perderam todos os seus recursos, Pai,
mas nós queremos que o Senhor vai restaurar, Senhor, toda aquela nação, Senhor, que o Senhor esteja realmente, Senhor, tocando naquelas vidas, Pai. Nós oramos, Pai, e mais uma vez, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia, Senhor, dessa humanidade, Senhor, que tem se virado contra o Senhor. Muitas vezes isso é fruto, Senhor, de uma nação, Senhor, que tem se virado o rosto contra Deus. Pai, que essa nação possa se humilhar, que seja um tempo de humilhação dessas nações, Deus, e buscar ao Deus vivo e verdadeiro, ao Deus que nós cremos, ao Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Senhor, que essas nações se dobrem também ao Senhor, que essas nações reconheçam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Pai. É a nossa oração, e também pelos amados irmãos e irmãs que aqui se encontram nessa noite. Se alguém tem alguma necessidade, se alguém está passando por algum tipo de aflição, está passando por algum tipo de luta, Senhor, Tu entras agora nesta causa, Senhor, em nome de Jesus. Restaura a alegria desse Teu filho e Tua filha, que nessa noite, ao ouvir a Tua palavra também, seja ele tocado pelo Senhor. E nós cremos, Pai, que o Senhor já ouviu as nossas orações. Por isso nós, nesse momento, dizemos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Pode tomar seu lugar, se sentar. Vamos ouvir a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos e irmãs, graça e paz, que você possa ser muito abençoado e muito abençoada. Creio que, já estamos sendo abençoados pela palavra do Senhor, que tem sido cantada, nós cantamos a palavra do Senhor. Mas antes de abrirmos a palavra de Deus, na carta do autor aos Hebreus, capítulo 4, queremos fazer menção aqui àquelas pessoas que estão nos visitando. Quem que nos visita? Pastor Hélio, que está entre nós. Seja muito bem-vindo, querido, que Deus abençoe, que o irmão possa sentir-se à vontade entre nós. E a palavra de Deus que nos diz, o homem faz planos em seu coração, mas nós esperamos aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, E por isso o João Paulo, o Juliano estão aqui presentes mais uma vez conosco, e nós gostaríamos que ele pudesse trazer uma palavra assim bem breve para a igreja, por favor, querido, de saudação, poder dizer um pouquinho daquilo que está acontecendo lá nos Estados Unidos, o ministério que você, junto com sua família, tem desenvolvido, para poder, que a igreja possa ouvir um pouco, ser edificada com testemunho. A graça e a paz, irmãos, amém? Eu pedi para o pastor Paulo não chamar, viu? Porque eu quero que vocês vão embora para jantar mais cedo hoje, mas é uma bênção estar aqui com vocês. Trago a palavra da saudação da Igreja Metodista na Virgínia, nos Estados Unidos. Graças a Deus, não estamos sendo afetados pelo furacão lá, mas eu e a Juliana fomos afetados pelo furacão aqui. Se tivesse tudo certo, estaríamos agora chegando em Orlando para fazer uma conexão, mas está tudo fechado na Flórida. Então, em vez de uma palavra, pastor, eu faço aqui um pedido que os irmãos orem pelo povo. Nós temos irmãos queridos na Flórida, que a gente conhece bem, que estão sendo afetados muito, agora mesmo, enquanto nós estamos aqui cultuando, eles estão escondidos nas casas deles, ou já saíram de lá e estão esperando para ver qual vai ser o resultado, nas casas deles, nos negócios deles e tudo mais. Então, pedimos a oração dos irmãos, por nós, o nosso ministério, e também pelos nossos irmãos crentes e também irmãos metodistas que estão no caminho do furacão. Amém? Obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 4. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você anda muito cansado? O estresse tem batido a porta? Irritado, ansioso ou ansiosa? Porque essa parece que é a síndrome da humanidade
para os nossos dias, principalmente nos grandes centros. Temos dificuldade de descansar. Lembro-me quando chegamos em 2014, nossas primeiras noites aqui em Curitiba, foi assim, precisamos nos acostumar com o barulho daquele biarticulado, é o nome daquele ônibus, né? Ele passa fazendo um barulhão, e o trânsito, que comparado a São Paulo, nosso trânsito é tão tranquilo, mas muitas vezes nos tira do sério, e muitas vezes não conseguimos encontrar um lugar de descanso, e precisamos de um refrigério. Você precisa de um refrigério? Precisa desse descanso? Esses dias foram dias podemos dizer assim, de refrigério, né? Quem andou de carro pelas ruas de Curitiba de quinta-feira até hoje, foi muito tranquilo, o trânsito fluiu, que maravilha se fosse tudo assim. Mas a verdade é que muitos de nós não conseguimos descansar, andamos cansados, irritadiços, muitas vezes transferimos isso para dentro das nossas casas, para o nosso trabalho, e a palavra de Deus diz que o povo de Deus, aquele que professa o nome do Senhor Jesus, ele é sal e luz dessa terra, e que nós deveríamos oferecer um caminho que conduza ao lugar de descanso. E esse é o tema dessa breve meditação dessa noite. A palavra de Deus diz que resta um repouso para o povo de Deus. Esse é o tema, esse é o título da mensagem, um repouso para o povo de Deus. Eu convido você para acompanhar a leitura dos 13 primeiros versos da carta aos Hebreus. A palavra de Deus diz: portanto, tendo-nos sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, temamos, promessa de entrarmos no seu descanso, temamos não haja algum de vós que pareça ter falhado. Uma outra tradução diz: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Verso 2: porque também a nós foram pregadas as boas novas, assim como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não chegou a ser unida com a fé naqueles que a ouviram. Verso 3: porque nós, os que temos crido, é que entramos no descanso, tal como disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Pois em certo lugar disse ele, assim do sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia e de todas as suas obras. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu descanso, visto, pois restar que alguns entrem nele, e que aqueles que anteriormente foram pregadas boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez em certo dia hoje, dizendo por Davi, depois de tanto tempo, como antes fora dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado descanso, você está entendendo o contexto lá do Egito? Não teria falado depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus. A minha tradução diz, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Verso 10. Pois aquele que entrou no descanso de Deus, esse também descansou de suas obras, assim como Deus das suas. Ora, à vista disso, procuremos diligentemente entrar naquele descanso
para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Vamos pedir a bênção e a graça de Deus sobre sua palavra. Senhor, nos colocamos humildemente diante da tua palavra e pedimos que o Senhor nos inspire agora. Fale conosco, abrimos o nosso coração a ti. Leva, Senhor, cativo o nosso pensamento em obediência à tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Esse texto trata de um assunto muito importante. É um assunto que é um assunto atual, em meio à correria, o ritmo acelerado, o qual vivemos, as pessoas estão cansadas e sobrecarregadas. Jesus faz o convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o autor de Hebreus, aqui, ele fala da promessa de entrarmos no descanso de Deus pela fé. É promessa, e é promessa de Deus para as nossas vidas, para a tua vida. Pare e pense comigo. Se você se identifica com esse cansaço, seja físico, seja emocional, seja espiritual, seja o estresse, a palavra de Deus diz que existe uma promessa de descanso para a tua vida, e que você pode entrar nesse descanso, porque foi o Senhor que preparou esse descanso para mim e para você, e para todos aqueles que esperam a volta do Senhor. Mas o autor, ao mesmo tempo que ele diz que resta um repouso para o povo de Deus, ele também externa uma preocupação, já naquele tempo, quando ele escreve aos Hebreus, de que alguns tenham falhado, em entrar no descanso de Deus. E essa ele diz aqui no verso 1: temamos, portanto, que, sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. E por que falharam? E vamos levar o contexto. O autor desta carta está trazendo um assunto sério, um assunto para a igreja, para a igreja ali dos Hebreus, e ele traz como pano de fundo e como ilustração aquelas pessoas que, quando estavam cativas no Egito, não encontraram repouso, não encontraram lugar de descanso, pelo contrário, pereceram no deserto. Vocês já conhecem a história, os 10 espias que foram ver a terra, e 8 relataram, que a terra era todos os 10 relataram que a terra era boa, mas 8 não tiveram confiança no Senhor. 8 não confiaram, e por não terem confiado, e por terem sido rebeldes, não entraram no descanso daquela terra. E aqui há uma metáfora, porque o descanso que nós estamos experimentando é na volta do Senhor, mas nós precisamos, a igreja precisa, eu preciso, você precisa viver entre o já e o ainda não. Aquilo que nós já conquistamos em Cristo Jesus, e aquilo que ainda não se consumou na sua, vamos dizer assim, na sua plenitude nas nossas vidas. Mas nós já fomos salvos, nós já fomos justificados. Em Cristo somos filhos, herdeiros do reino de Deus. Embora estamos esperando a manifestação da glória de Cristo, que virá para arrebatar a igreja. Mas e onde estava o erro? Por que eles falharam? Olha o que diz o verso 2, presta atenção no verso 2, diz: porque também a nós foram anunciadas a palavra
foram pregadas as boas novas, como se deu a eles, mas a palavra que ouviram, a palavra da pregação, não lhes aproveitou, porquanto não chegou a ser unida com a fé. E essa, querido, é uma palavra, é uma referência àquele povo, mas eu creio que essa também deve ser uma preocupação nossa, com os da nossa casa, deve ser uma preocupação nossa com cada membro da igreja, e com a nossa geração, e com todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, porque todas essas pessoas que pereceram no deserto, os de 21 anos para cima, que não entraram no deserto, eles ouviram a palavra, eles viram o mover de Deus, o mar se abriu, eles viram as pragas que aconteceram no Egito, eles viram, a palavra de Deus foi anunciada, com sinais, prodígios e maravilhas, e aquela palavra não foi proveitosa para o coração deles, porque não foi misturada com a fé. E nós precisamos entender que eu e você comparecer à igreja, ouvir a palavra de Deus, mas se nós deixarmos de praticar essa palavra, se deixarmos de exercer a fé nessa palavra, essa palavra vai cair por terra e não vai ser proveitosa para as nossas vidas. Lembra que Paulo diz aos Coríntios que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então nós não podemos ter apenas a palavra. Tem um exemplo tem muitos exemplos para serem dados isso, mas um que eu gosto muito é o exemplo do Durepox. O Durepox, ele é composto de 2 elementos. Sozinho, os elementos não servem para nada. Mas quando você pega os 2 elementos e mistura os elementos até que ele ficar com uma cor homogênea, ele é útil para o propósito para o qual ele foi desenvolvido. Eu conheço pessoas que conseguiram travar ali, que é buraco de bloco de motor de carro com Durepox, mas precisamos as 2 coisas. Então nós precisamos desses 2 elementos, eu preciso desses 2 elementos, você precisa, nós precisamos desses 2 elementos para entrarmos no descanso de Deus, para herdarmos a promessa que Deus tem para as nossas vidas. Portanto, só a palavra, só ouvir a palavra, comparecer aos cultos, não é suficiente. Eu preciso pôr em prática essa palavra, crer nessa palavra, exercer fé naquilo que Jesus diz. E a minha primeira pergunta para a nossa reflexão é: como está a tua vida? Você pode dizer sinceramente para você, não para o irmão que está ao teu lado, mas para você, que você já goza do descanso de Deus? Que você já se encontra nesse lugar de descanso? Há paz interior? Certa feita, numa aula de escola dominical, a irmã Valquíria, a esposa do Edivar, ela colocou 2 ilustrações para a gente. Uma ilustração de um tempo fechado, como se fossem assim, raios, trovões. E uma outra ilustração com o tempo aberto, um sol bonito e tal. E ela pergunta assim: qual dessas 2 figuras transmite paz interior? E todo mundo foi naquela ilustração mais bonita. Mas aí ela falou assim: mas preste atenção, que nessa ilustração onde tem os raios, o tempo fechado, existe uma rocha. E na fenda dessa rocha existe uma ave, e essa ave, na fenda dessa rocha, protegido por essa fenda, ela expressa
o verdadeiro descanso e a verdadeira segurança que o crente precisa ter. Jesus diz que nós teremos nesse mundo aflições, tribulação, mas nós temos a paz de Cristo. Ele deixou para você, Ele deixou para os seus discípulos: deixo-vos a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá. Então, e para que nós precisamos da paz de Cristo? Justamente para enfrentarmos esse ritmo louco e acelerado que esse mundo tem. Portanto, é uma promessa de Deus. Você tem usufruído dessa promessa? Você tem descansado em Deus? Tem encontrado um lugar de descanso, o lugar que o Criador dos céus preparou para você? E se a segunda pergunta, e mais importante, é: a palavra que tem sido ministrada, seja desse púlpito, seja na escola dominical, seja a palavra que você recebe nos seus devocionais, ela tem sido aproveitada? Esse era o temor do autor de Hebreus. O nosso temor, diz o autor, é que a palavra que temos pregado e anunciado tenha caído por terra. Em nome de Jesus, eu oro essa noite para que a palavra que está sendo anunciada a você não caia por terra, e que você e eu possamos, com o espírito de ousadia que o Senhor nos deu, colocar em prática a palavra que Ele tem ministrado ao nosso coração. Vamos misturar a fé. Porque a fé, assim como um dos elementos é o catalisador da cola, a fé é o elemento catalisador da palavra de Deus. E a palavra sem a fé não serve, não cola, não expulsa demônios. Como diz aqueles sujeitos: olha, no nome que Paulo, conhecemos a palavra, no nome que Paulo prega, você está expulso. E aqueles demônios deram com tudo contra aquela pessoa que diz: conhecemos Paulo, sabemos de quem ele é, mas e você? De quem você é? Ou seja, precisamos colocar em prática aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. Verso 9, essa é a promessa: portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Sabemos que muitas são as lutas, o estresse, as tribulações, não é? O desgaste físico, emocional, muitas vezes afeta o corpo, a alma e o espírito, até o espiritual. Ficamos cansados, não queremos saber de orar, não queremos saber da igreja. É difícil hoje na família que não tem pelo menos uma pessoa na família que não está passando por alguma desses três tipos de cansaço, ou no físico, pelo excesso de trabalho, ou na sua alma, ou o estresse espiritual, muitas vezes expresso através de cansaço, coisas crônicas, doenças crônicas, gastrites, diabetes e outras coisas, não é? E a solução que alguns profissionais dão é precisa mudar o estilo de vida, precisa fazer caminhada, precisa melhorar a alimentação, precisa, praticar exercício. Todas essas coisas são boas opções, mas nós sabemos, a Bíblia diz que a verdadeira fonte do nosso descanso é o Senhor. E não existe melhor qualidade de vida, não é? Se existe algo que podemos chamar de salto na qualidade de vida, é aquela pessoa que não conhecia Cristo ou que vivia apenas uma religião passar a viver o verdadeiro Evangelho, passar a conhecer o verdadeiro Jesus Cristo que liberta. Esse é de fato um salto na qualidade de vida e é o primeiro passo para entrarmos
no descanso que o Senhor tem prometido para nossas vidas. Olha, a palavra descanso aparece em toda a Bíblia 56 vezes. E a palavra descansar aparece 44 vezes em toda a Bíblia. E só no texto que nós lemos, a palavra descanso ou descansar e repouso aparece 10 vezes, só no nosso texto. 56 em toda a Bíblia, mas só no nosso texto aparece 10 vezes. 10% da palavra, 10% da palavra que se encontra em toda a Bíblia está presente somente aqui no texto de Hebreus. O termo grego usado é katapausis e significa ação de estar tranquilo, calmaria do vento, lugar de descanso. É uma metáfora da bem-aventurança celestial, onde se encontra a habitação de Deus, e da qual Ele prometeu àqueles que permanecerem firmes em sua fé. Como diz o salmista: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aonde que é o esconderijo do Altíssimo? Paulo diz assim: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Aonde que é o esconderijo do Altíssimo? Deus estava em Cristo. No entanto, a maioria, uma boa parte dos judeus não reconheceram, perderam o tempo da sua visitação. Deus estava escondido em Cristo, e aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Jesus Cristo é o esconderijo do Altíssimo. Você acha que nós teremos uma outra revelação, uma revelação maior ou uma revelação melhor do que a revelação do Filho de Deus, de Jesus Cristo, homem, da ação de Deus na vida do ser humano? Jesus Cristo é Ele, e essa promessa existe e é uma realidade, e muitas pessoas já a encontraram, e ela pode ser uma promessa para a minha vida e para a sua vida também. E eu gostaria de compartilhar bem rápido 3 coisas que nós precisamos saber, se queremos gozar desse descanso que Deus tem preparado para você, para mim e para você. Se nós queremos usufruir, nós precisamos entender, primeiro, que esse repouso é só para o povo de Deus e para nenhum mais. O repouso que Deus tem preparado é para o povo de Deus. Olha o que diz aqui dos versos 8, 9 e 10. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, está falando da lei, não falaria disso de outro dia. Aqui é um contraste da promessa e da lei, e da graça e o cumprimento no Evangelho de Cristo. Ele diz então no verso 9: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio descansou de suas obras, como Deus das suas. A promessa de repouso é para aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. A promessa de entrar nas águas tranquilas é para aquele que aceita o ministério do Filho, é para aquele que reconhece Jesus como seu Senhor. Então veja, olha só, você que reconhece a Cristo, você que recebeu a Cristo como seu Senhor, você tem direito a esse descanso. Por que você não está descansando nele? Por que você acha que você não tem o direito de descansar nas águas tranquilas, no lugar de refrigério, naquele lugar que o Senhor tem preparado para você? Você precisa conhecer os direitos que você tem em Cristo.
Quantas vezes, diz para mim, quantas vezes você já deixou de trocar uma roupa ou um calçado porque não conhece o direito que o comércio te dá, o que a lei do consumidor te dá, e você fica com aquele produto que você comprou? Vou perguntar aqui uma coisa para as mulheres, mais para as mulheres que para os homens, né? Quantas de vocês que já compraram um calçado, porque é bonito o calçado, mas aí o calçado machucou o calcanhar, ou machucou o peito do pé, alguma coisa, e você não usa mais e também não foi trocar o calçado? Já aconteceu isso com você? Então, você tem que saber que o Código de Defesa do Consumidor diz que se o negócio não está bom no teu pé, machucou o teu pé, você tem todo o direito de ir lá trocar. Mas se você não lê o Código de Defesa do Consumidor e não exigir o seu direito, você vai perder o dinheiro que você gastou, você não vai usar o sapato, ou então vai ter que viver cansada para pôr aquele sapato que só vai embelezar o teu pé, mas não vai te dar descanso. E essa é uma ilustração para dizer para você: leia a Bíblia, procure conhecer quais são os direitos que você adquiriu a partir do momento que você recebeu Cristo como seu Senhor. Você tem direito, a palavra de Deus ensina isso, e nós precisamos estar atento àquilo que a palavra de Deus diz. O refrigério é para aqueles que sabem que são povo de Deus, como diz Pedro, na primeira carta de Pedro, verso 2 e 9, diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não é pouca coisa, você é simplesmente uma pessoa que pertence ao reino de Deus, filho, filha do Senhor. Pergunta importante é: você entregou sua vida a Cristo? Você tem certeza de, sabe datar o dia da tua experiência com Deus? Consegue testemunhar? Tem testemunhado disso? Tem certeza disso? Porque é importante. Se eu tenho isso, se eu entendo que eu entreguei minha vida ao Senhor, Ele não é apenas o meu Salvador, mas Ele também é o meu Senhor, e Ele me coloca nesse repouso, porque faço parte do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Entregue sua vida a Cristo se você não fez isso. Segunda coisa que precisamos saber, se quisermos usufruir desse repouso, também não basta apenas erguer a mão e dizer: agora eu sou de Cristo, mas nós precisamos crer em Deus, e precisamos confiar, crer no Senhor, precisamos exercer a nossa fé. É o que diz os versos 2 e 3, porque a nós foram pregadas boas novas, como a eles, mas a palavra não lhes aproveitou, porquanto não foi misturada na fé naqueles que ouviram. Mas nós que temos crido, mas você que tem crido, você pode gozar desse descanso. Mas pastor, tem uma situação lá em casa, o meu neto, o meu esposo, o meu pai, meu filho, estão enfrentando essa doença. Não importa o que você estiver enfrentando, o que importa é que você que crê pode experimentar o descanso de Deus, mesmo passando por tribulações, por situações adversas. É a promessa de Deus para nossas vidas. Confie no Senhor, confie na palavra de Deus. O problema é que muitas pessoas não confiam, ou não conseguem confiar, ou têm dificuldade de confiar na hora da provação. Conhece aquela história da semeadura? Na hora da provação não conseguem confiar e ficam infrutíferos, não dão frutos.
e aí não conseguem glorificar a Deus, não conseguem exercer a fé, têm dificuldade de entregar o dízimo, como o irmão Rodani falou, tem dificuldade de perdoar, não exerce, o ministério, não aceita um desafio, não se envolve com a igreja, porque tudo isso se torna um peso. É muito difícil dar oferta, é muito difícil perdoar a ofensa, é muito difícil se envolver no ministério, é muito difícil viver a vida de igreja, a vida de comunhão. Para ele tudo é um peso. E foi justamente desse peso que Jesus veio para libertar o povo judeu, daquela religião que era uma religião pesada. Os 10 mandamentos que foram transformados em, já ouvi falar de 365 vertentes, um peso terrível de ser carregado. Jesus vem para nos libertar disso. Então, se está difícil, se a vida cristã é uma vida difícil, perceba se não está faltando exercer a fé, praticar mais a palavra de Deus, confiar no Senhor. Algumas pessoas não conseguem descansar porque não acreditam que Deus possa cuidar dos pormenores. Algumas donas de casa que têm condições não conseguem pagar alguém para cuidar da sua casa porque não conseguem confiar que aquela pessoa vai exercer como o trabalho. Alguns homens de negócio não conseguem delegar porque não confiam que a outra pessoa vai fazer e não colocam suas coisas, suas obrigações, descansam e não conseguem descansar no Senhor. Veja, Jesus vai até a casa de Lázaro, Maria consegue se aquietar aos pés de Jesus para ouvir a palavra de Deus, e começa a beber daquela palavra. Marta não consegue descansar, Marta andava agitada de um lado para o outro, dentro de uma mesma casa. Jesus, que era amigo das duas irmãs, uma conseguia descansar aos pés de Cristo, a outra ficava agitada porque queria servir uma boa comida, porque queria servir nos melhores talheres, queria colocar a melhor toalha, queria deixar a casa bem varridinha para receber Jesus. Muitas vezes é assim que nós queremos, é assim que nos comportamos, colocamos a melhor roupa, queremos fazer o melhor ensaio, queremos oferecer o melhor muitas vezes, e vivemos agitados, essa agitação, e às vezes não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer muitas vezes que nós fiquemos apenas quietos, ouvindo, colocando em prática a palavra, que o Espírito Santo vai soprando dentro dos nossos corações. Pessoas que têm dificuldade em perdoar, viver o Evangelho da Graça, não conseguem repousar a cabeça, como diz o salmista: me deito e logo pego no sono. É assim. Esse tem sido o teu sono? Sabe, de vez em quando, algumas vezes que dá certo, em casa, estou eu, a esposa e as crianças ali na frente da TV vendo algum programa e tal. Aí a esposa vai para o quarto, e aí eu quero ir também lá. Ela fala: não, fica lá porque o solinho bateu, chegou, e eu sei que eu vou deitar aqui, eu vou dormir. Depois você pode vir, eu já vou estar dormindo. Aquele solinho gostoso, esse descanso que nós precisamos. O descanso é um princípio bíblico, é importante. Ele é tão importante que o Gabriel, quando nasceu, ele ia mamar, ele mamava 2 minutos e dormia. E a gente precisava pegar na orelha dele, fazer cosquinha no pé dele. E até uns dias atrás, assim, e a Kênia sempre preocupada com essa questão da alimentação. Gabriel come sempre muito pouco, não repete comida, né? A Isabelle já come de tudo.
Mas sabe que o doutor Ari Parreira falou assim: olha, mãe, fica tranquilo, porque você está dormindo, não existe santo remédio, é dormir. Se a criança está dormindo, está ótimo. Descanso, o descanso é importante, precisamos ter boas noites de sono, não é? Para poder render no outro dia. Precisamos entregar. Olha, no último jantar de homens, e eu quero fazer aqui sinta-se assim exortado aqueles que não estiveram lá, viu? O último jantar dos homens tivemos, pastor Josué deu um testemunho. Pastor Josué, que cuida da Manaim, deu um testemunho. Qual era o testemunho? Seu filho, ele, no seu trabalho dele, muito bem, e o seu filho nas drogas. E ele sabia que o filho ia, depois voltava. O filho não ficava muito tempo fora, depois ele voltava. Mas Deus colocou algo no coração dele. Quando o filho saía, ele ia no quarto do filho, se ajoelhava no quarto do filho e dobrava e orava sobre a cama do filho dele, derramando lágrimas no lençol do filho dele, clamando a Deus que livrasse e salvasse o filho dele das drogas. Uma vez o filho saiu, um final de semana, sexta-feira, o filho não voltou. Chegou no sábado, a esposa perguntou: cadê teu filho? Ele falou: não sei, meu filho. Passou domingo, cadê teu filho? Não sei. Passou segunda, passou terça, passou quarta, passou quinta-feira, sexta-feira, ele pegou e falou assim: eu sei o que eu vou fazer. Eu vou entrar no quarto do meu filho e eu não quero que ninguém me chame enquanto meu filho não voltar para casa. Eu não quero comer, eu não quero beber, eu não quero nada. E ele foi colocar em prática aquilo que Deus havia colocado no seu coração. Ele começou a orar sobre a cama do seu filho, derramar lágrimas no lençol do filho. Quando chega umas 2 da manhã, o telefone toca na sua casa. Era de um hospital, dizendo: olha, o senhor que é o pai do fulano de tal? Sim, sou eu. Olha, vem buscar o teu filho, mas vem pelas portas do fundo, porque tem umas pessoas aqui que querem matar o teu filho. Leva o teu filho para a tua casa. Ele se levantou, foi lá, ele pegou o filho, trouxe o filho para casa. Para resumir a história, o filho dele foi liberto. É um servo de Deus, serve a Deus, está descansa, entregou o filho no Senhor. Ele não saiu por aí não, ele entregou o filho para o Senhor. Precisamos descansar no Senhor, entregar a nossa vida para Cristo, entender os direitos que recebemos ao fazer isso e confiarmos e colocar em prática a palavra de Deus. Precisamos confiar no Senhor, nos entregar, acreditar na Bíblia, colocar em prática. Precisamos nos envolver com a igreja, crer que a igreja, que é o corpo de Cristo, é o lugar onde o Senhor deixou para nossa comunhão e para desenvolvimento da nossa fé e para buscarmos também tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E por último lugar, se nós quisermos usufruir do repouso prometido, nós precisamos nos deixar conduzir, sermos conduzidos pelo Senhor. É Ele quem nos conduz. Precisamos entender isso. Nossa, mas eu estou passando por aqui, não fiz planos de passar por aqui, mas o Senhor está conduzindo. Eu preciso saber que Ele está na condução. Eu preciso soltar o cabo da nau, como diz o profeta, né? É o poeta. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então se verá que bonança se faz e com Ele seguro serás. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos, navega
navega com fé, deixe que o Senhor conduza a tua vida, deixe Ele estar na direção da sua vida, não importa se no vale, se no monte, se no deserto, se pelas águas, se nas covas dos leões, se na fornalha for lançado, se Ele estiver com você, tudo estará bem. Ele está na condução da tua vida. Creia nisso, meu irmão, que é Ele quem te conduz. É Ele quem te conduz. Davi disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos. Guia-me, Ele é quem me guia mansamente pelas águas tranquilas. É Ele que me leva para o lugar de refrigério, para o descanso da minha alma. Gente do céu, você já leu a história de Davi? Hoje a pastora fez uma menção de um momento de Davi, quando ele precisou se passar de louco no palácio de Aquis, para não ser morto. Um homem que foi traído, um homem que foi fiel ao seu rei, e que esse rei queria matá-lo. Davi precisou andar pelos desertos, mas ele diz: eu sou guiado pela mão do Altíssimo. No deserto Ele sempre prepara um oásis para a minha vida. Tem gente que não quer passar no deserto. Nenhum de nós queremos saber de deserto. Quem é que quer saber de deserto? Não queremos deserto. Mas o deserto às vezes é necessário. O ser humano é muito orgulhoso. O ser humano às vezes precisa de deserto para adquirir um pouco de humildade, para aprender a ser guiado pelo Espírito de Deus. Primeira coisa que Deus fez quando o povo sai do Egito é ficar 40 anos no deserto, embora Deus nem queria que fosse todo aquele tempo. O povo precisou passar pelo deserto, só que no deserto Deus estava com o povo. Jesus, quando foi batizado, foi guiado pelo Espírito no deserto. Para quê? Para experimentar um oásis no deserto? Ele foi servido por anjos, mas antes disso foi tentado pelo diabo. Muitas vezes precisamos do deserto e sabemos que no deserto o Senhor estará conosco, estará com você. Davi confiou, Abraão entregou Isaque. Os discípulos não abandonaram a sua fé. No meio de toda perseguição, eles não negaram, porque tinha paz interior, descanso. Eles se deixavam conduzir pelo Senhor. Veja, nós esquecemos de orar por aqueles irmãos que estão voltando de viagem, né? Você está vendo que houve um esvaziamento no culto, porque muitos irmãos nossos estão em viagem. Precisamos orar por eles. Queremos orar por eles, queremos que eles voltem em segurança. Alguns pegaram seus automóveis, e veja, quando você está em viagem, você precisa confiar no motorista. Ou você passa a noite inteira acordado, vigiando o motorista, ou você dorme e descansa, e depois aproveita o passeio. E a minha pergunta é: quem tem sido o motorista da sua vida? Quem é que tem conduzido? O Senhor nos deu o Espírito Santo para conduzir as nossas vidas. Se Ele te conduziu pelo deserto, existe um propósito nisso. E nesse propósito, lembre-se de uma coisa sempre. Essa é uma regra de 3, básica. É a regra de 3 para você. Se você está sendo conduzido, seja no deserto, num vale, numa montanha, mas está sendo conduzido pelo Espírito de Deus, primeiro,
é para você crescer em fé. Segundo, é para envergonhar o inimigo que vai tentar você. E terceiro, é para glorificar o teu Deus. Certamente você vai glorificar o Senhor. Precisamos colocar essa regra em prática em nossas vidas. Portanto, e já queremos concluir essa palavra, ouça a Deus, obedeça ao Senhor, conheça a palavra, os seus direitos, e entre no descanso prometido. Esse descanso, ele se encontra à distância. Qual será a distância desse lugar de descanso? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A primeira vez que eu li esse texto, ou que eu via o Davi Miranda, né, quando ia anunciar, né, o Davi Miranda, o grande pregador Davi Miranda, vinha aquela chamadinha assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Onipotente descansará. Eu gostava de ouvir isso, mas eu ficava imaginando onde fica a sombra do Onipotente. Qual é a distância? Eu quero dizer para você essa noite, a distância se encontra a distância de uma oração. A sombra do Onipotente se encontra a distância de uma oração. Então é importante saber orar. E os discípulos disseram, o pastor falou sobre isso essa manhã, e o Senhor Jesus nos ensina a orar ao Pai. E talvez você, sinceramente, lá dentro do seu coração, você está dizendo para você: mas eu não sei orar. Não sei orar. Não sei nem por onde começar. Eu não sei nem quais coisas eu devo colocar em oração. Então, vamos aplicar um outro princípio aqui sobre a oração. Porque Jesus ensina a orar ao Pai. A oração é comunicação, relacionamento. Como que um filho se comunica com o pai, com seus pais? Nós temos aqui a Sara, que está gravidinha. Nós temos aqui a Binha, que está grávida do Tirso. Está gravidinha também, não é? E a Gemima, que logo vai ficar grávida também. A primeira comunicação, a primeira expressão que comunica com eficácia o que o filho quer transmitir para o pai é o choro. A criança nasce e não sabe expressar de outra forma, senão o choro e o riso. Ela diz: está doendo, ela chora, ou está doendo, é de cólica, e a mãe vai lá e coloca, molha o chupetinho no funsticória, coloca na boquinha da criança. Ou ela está chorando de fome, a mãe dá o mamar para a criança, ou ela ri, né? Alguns dizem que é reflexo, a gente acha que é riso mesmo, né? Alegria, contentamento, satisfação. Mas isso tem algo assim para nos ensinar, porque a palavra de Deus diz em Romanos que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos que inexprimíveis. Então, se você não sabe orar, chore. Tem um rapaz que nós internamos, vou encerrar com esse testemunho. Tem um rapaz que fazia um ano que era andarilho aqui na rua, e nós o internamos na Manaim, e ele é o Marcel. Ele está experimentando um mover tremendo de Deus na vida dele. Teve uma experiência com Deus, entregou a vida dele. E na primeira oportunidade que tive para visitá-lo, ele falou assim: pastor, Deus tem me acordado de madrugada. Eu tenho orado muito. E o que você tem dito a Deus? Ele falou: pastor, eu não tenho conseguido dizer nada, só tenho conseguido chorar na presença do Senhor. E eu creio que ele nasceu, né? Nasceu de novo, nasceu, uma criança. Está chorando na presença do Senhor, expressando aquilo que necessita. Portanto, então chore. Se você está cansado, chore. Entre no descanso do Senhor. Ele vai entender a expressão da tua necessidade. Em nome de Jesus, chore, manifeste-se.
O Senhor, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mas não deixe de entrar no descanso. Não viva uma vida estressada, irritadiça, nunca mais. Entre no descanso, porque é promessa de Deus para todos os filhos do Senhor. Amém? Nós queremos orar agora. Vou chamar o Ministério do Louvor para vir aqui à frente. Você gostaria de entrar no repouso que Deus tem programado para você, nesse descanso? Olha que palavra importante. Essa é uma palavra importante, nós encontramos ela 10 vezes só nesse texto. E muitas pessoas encontram-se cansadas, esgotadas, sem forças, desistiram de alguns sonhos, porque cansaram de esperar. O Senhor é o teu descanso. Enquanto o Ministério de Louvor canta, toca essa canção, se existe alguma área em sua vida que você precisa de ser revigorada, de encontrar esse verdadeiro descanso, nós já passamos aqui, não queremos passar uma receita para você, não é isso. A palavra que foi ministrada, nós gostaríamos e oramos para que o Espírito Santo de Deus trabalhe no seu coração. Mas talvez você está dizendo assim: pastor, mas amanhã é segunda-feira, passou o feriado e eu preciso revigorar o meu ser. Vem até a frente, vem experimentar um tempo de altar na presença do Senhor. Dobra a tua vida, queremos orar por você, enquanto o Ministério de Louvor toca uma canção.
Aleluia. Vamos colocar em pé, queridos. Vamos cantar essa canção. A tua alma está segura. Ele é o teu descanso. Levanta as tuas mãos. Adore o Criador. Ele é o teu Senhor. Em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Você recebe essa palavra, meu irmão e irmã? O Senhor tem uma promessa de descanso para a tua vida. A vida cristã, ela tem as suas lutas. Nós temos as tempestades que enfrentamos, mas o Senhor te dá descanso. No deserto, Ele proveu uma sombra. Tem uma coluna para que você não se perca. O Senhor Jesus enviou o Espírito Santo, que é o Consolador, para que a nossa fé não desfaleça. Vamos viver esse descanso, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão e irmã. Que a bênção de Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, seja sobre a tua vida. Que Jesus Cristo, Deus, o Filho, o Salvador, seja o Senhor da sua vida. Que o Espírito Santo, o Consolador, seja o guia da sua vida. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito seja sobre todos nós, hoje e sempre. Amém. Aleluia. Irmãos e irmãs, acabou o culto. Também acabou o feriado e a missão continua. Ide, anunciai o Evangelho, anunciai aos cansados e sobrecarregados que há descanso prometido em Deus. Uma boa semana a todos em nome de Jesus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei,